Olá, queridos, boa noite. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Está tudo bem com vocês? Hoje está um dia chuvoso, muito bom para descansar, né? Sei como é que vocês estão aí nessa quarentena aí, na questão de ficar em casa, né? Mas hoje foi feriado. Hoje foi feriado, mas foi tranquilo, graças a Deus. Quero iniciar aqui o nosso estudo bíblico de hoje. Bem-vindos a todos que estão chegando. Falarei sobre Lucas, capítulo 15. Eu quero, antes de nós começarmos aqui, que nós fizéssemos uma oração. Você aí onde está, se você puder fechar os seus olhos, né, para orar a Deus neste momento. Vamos fazer isso? Senhor meu Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, pela sua presença em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos concedido, por tudo que o Senhor tem feito. Fala, Deus, aos nossos corações. Eu te peço, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Meus queridos, estamos reunidos hoje, mais uma vez, virtualmente. Saiu um decreto do governador do estado de Goiás autorizando os cultos. Foi autorizado um culto na semana. Este culto deve acontecer ao domingo. Aliás, um dia na semana, pode acontecer mais cultos, com intervalo de 2 horas. Mas esse culto acontecerá aos domingos, e eu já quero anunciar aqui que em nossa igreja então haverá o culto. Claro, cumprindo aí todas as exigências do decreto, como o uso de máscara, o distanciamento de 2 metros, a higienização, enfim, são vários requisitos neste decreto que nós pretendemos cumprir todos eles, para que não haja nenhum problema aí com as autoridades. A questão da presença dos idosos, pessoas de risco, é importante que ainda não esteja conosco presencialmente, e nós estaremos transmitindo o culto online no domingo. Será uma grande bênção. Então teremos o culto presencial, e quem não puder estar devido a pertencer a essa classificação de risco, acima de 60 anos, ou pessoas com alguma enfermidade que o classifica assim, na questão do risco, então nós faremos aqui por esse meio, pelo Facebook. Eu quero convidar você para abrir a Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 8. Lucas, capítulo 15, versículo 8. Algumas pessoas estão aqui chegando. Lucimar, dando a paz do Senhor, Deus te abençoe. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá, Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 8. Está escrito assim: ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia? Ou varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O capítulo 15 do Evangelho de Lucas conta-nos 3 parábolas, a da ovelha perdida, da dracma perdida e a do filho pródigo. Então são 3 perdidos e 3 achados, Houve uma grande festa nos achados, A ovelha que se perdeu, o pastor procurou, foi atrás e até que encontrou, curou as feridas e trouxe de volta ao aprisco. A dracma perdida também da mesma forma, e o filho pródigo também, quando retorna à festa, muita alegria, também do mesmo jeito. A irmã Tânia está dizendo aqui: a paz do Senhor, Deus abençoe. Diante deste texto que nós lemos aqui, eu quero fazer algum comentário com todos vocês, trazendo aqui uma reflexão para a família, Eu estou com um livretinho aqui do Simonton Araújo, e ele traz aqui algumas reflexões a respeito disso, Aquela mulher
ela perdeu uma dracma. A dracma era uma moeda de um valor monetário pequeno, mas um valor sentimental ele era um valor considerável, porque geralmente as mulheres ganhavam como presente de casamento, né? Às vezes se fazia uma diadema com as dracmas e ela perdeu uma das dracmas, né, que ela tinha 10 e perdeu uma, né? E essa parábola ela é muito interessante, porque aquela mulher, ela perdeu aquela dracma dentro de casa, não foi fora, né? Ela perdeu dentro da própria casa. E a pergunta que eu quero fazer para você hoje é: o que você tem perdido dentro da sua própria casa? Porque são coisas às vezes que a importância que se dá àquilo é tão pequena, mas faz uma falta enorme para a convivência, para a boa convivência, para o bom relacionamento, né? E algumas coisas é preciso ser reencontrada para que haja alegria, para que haja paz, para que haja boa convivência dentro do lar. O que você tem perdido? O que está faltando que você tinha e que hoje não tem? Né? Então, essa pergunta ela é muito importante. O que eu perdi? O que nós estamos perdendo? Né? Isso é importante para que vivamos bem dentro de um lar. Aqui nesse livretinho aqui tem algumas situações que nos fazem refletir a respeito aqui dessa parábola. Muitas famílias, ela perdeu uma dracma muito importante, que é a dracma do respeito de uns para com os outros. Respeitar o outro o que é? É considerar o valor, o direito e os gostos do outro. Nós temos feito isso dentro dos nossos lares? Temos respeitado isso dentro da nossa casa? Porque dentro da nossa casa existe... se tem duas pessoas, já tem diferenças de gostos, de desejos, de situações diversas. E muitas vezes isso não é respeitado um do outro. A gente quer que a coisa aconteça do nosso jeito, da nossa forma, tem que ser assim e tal. E a gente é meio que cabeça dura diante de algumas situações e às vezes esquece do valor do outro. Nós precisamos respeitar o outro, né? Tratar com dignidade, dar importância uns aos outros. Os pais dão valor aos filhos, os filhos dão valor aos pais, o marido dá valor à esposa e vice-versa, mutuamente. Isso precisa ser feito, isso precisa ser tratado desta maneira. Muitos lares estão com dificuldades no relacionamento porque falta este quesito, sumiu essa dracma, sumiu essa preciosidade, né? O respeito de um para com o outro. Isso é algo importantíssimo, né? E não pode ser perdido dentro de um lar. É preciso tratar uns aos outros com dignidade. É preciso tratar uns aos outros com respeito. Quem respeita, ouve com atenção e participa dos sonhos uns dos outros, né? Em muitos lares isso não está acontecendo mais. Em muitos lares, pais e filhos estão disputando para ver quem manda mais. O pai, o filho, a mulher, e todo mundo quer que a coisa aconteça do jeito dele. Mas é importante que se pare para olhar para o outro, para ouvir o outro. E se preciso for negociar com o outro, isso é muito importante, né? Porque esses valores, eles não podem ser extinguidos, não podem desaparecer no meio de uma família. Então o respeito, ele é algo importantíssimo, é uma dracma preciosíssima que não se pode perder de jeito nenhum. Em Colossenses capítulo 3, fala o seguinte: filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. É mútuo isso. Da mesma forma que há uma exigência para que os filhos obedeçam os pais, há também uma exigência para que os pais não provoquem ira aos filhos. Então essa mutualidade, ela precisa acontecer, né? Em muitos lares, às vezes o pai, por
por ser o chefe da casa, por conduzir a casa, ele impõe ali alguma situação que somente agrada a ele. É importante que haja, inclusive, uma negociação. A autoridade é dada ao pai, isso é um fato, ao chefe da casa, porque às vezes o chefe da casa é a mãe, né? Então, existem várias configurações aqui que nós precisamos entender, né? Há famílias que o chefe da casa é a mãe, então a autoridade está com ela ali. Mas a coisa precisa acontecer de modo com que todos se sintam respeitados dentro do lar. Os filhos se sintam respeitados e os pais, né, também se sintam respeitados pelos filhos. Essa questão ela é muito importante. É muito importante que aconteça assim, né? O marido e mulher precisam parar de disputar o volante da casa e recuperar essa dracma, né? É claro que nós entendemos, né, na questão da autoridade ali do chefe de família, é dada ao homem numa família onde essa figura existe, né? Mas a mulher ela é cooperadora disso, e essa questão da condução da casa, ela precisa ser administrada de forma que haja equilíbrio, né? Então, assim, é preciso que caminhe junto, e essa caminhada precisa haver respeito mútuo. Não se pode caminhar sem haver este respeito. Se essa dracma foi uma dracma que se perdeu, ela precisa ser encontrada urgentemente. O marido, ele precisa viver em comum acordo com a mulher, né? O texto diz o seguinte: marido, vós igualmente vivei a vida comum no lar com discernimento, dando consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, e tratai-a com dignidade, né? Então essa autoridade em relação ao chefe da casa não é uma autoridade dada como tirania, né? Não é o cara que manda por mandar, não é o cara que dá ordens por dar. Essa atitude de liderança, ela tem que ser feita com amor, com respeito ao outro, sabendo da diferença de pensamentos, de gostos e de coisas semelhantes. Então, estas coisas precisam ser observadas, né? A submissão da mulher, retratada aqui em 1 Pedro 3, 1 ao 7, precisa também ser em amor. Então, na realidade, é um submisso ao outro. O marido precisa se submeter à mulher da mesma forma que a mulher precisa se submeter ao marido, dando preferência ao outro, né? Então, esta é a forma de respeitar um ao outro, dar preferência ao outro. Então, fazendo isso, a caminhada fica melhor, a caminhada fica mais suave, você segue com alegria, você caminha com alegria. Não é centralizar aqui numa pessoa só, mas dividir isso com respeito, amor, né, que é o mais importante. Quantas pessoas têm tratado isso com egoísmo, né, pensando somente em si mesma, procurando a qualquer preço sobrepor e esmagar os demais. Gente que usa os outros para alcançar os seus objetivos. E infelizmente, dentro da própria casa, dentro da própria família, estas coisas acontecem. Né? Nós devemos considerar, segundo Paulo, em Filipenses, né, na carta que ele escreve aos Filipenses, capítulo 2, versículo 3, que nós devemos considerar uns aos outros, ou considerar cada um os outros superiores a si mesmo. Quando dentro de casa há esse entendimento, eu considero a mulher superior a mim, ela considera superior a ela. Então, havendo este entendimento, nós vamos servir um ao outro e a caminhada ela fica melhor. A caminhada ela segue mais suave e segue com alegria. Né? Bem-vindos a quem está chegando agora. O Juninho está aqui, a paz do Senhor, Marinete também, Deus abençoe. Muita gente chegando agora, Deus abençoe vocês. Essa caminhada, ela precisa ser feita com alegria. Num lar precisa haver alegria. E quando se perde essa dracma, a dracma do respeito, né? Então, esta caminhada fica dolorosa,
acumula-se mágoas no coração, acumula-se diversas situações. Né? Então essa dracma é uma dracma importantíssima, a dracma do respeito. Né? Uma outra dracma que não se pode perder é a dracma do carinho, né? Que isso às vezes falta também em muitas casas. O carinho é uma manifestação bonita do verdadeiro amor, assim como o respeito é a musicalidade do amor. E isso desemboca num beijo, num abraço, né? Enfim, em diversas coisas assim. Os pais, os filhos, os cônjuges, eles precisam estar juntos, brincar juntos, inclusive, né? Isso é importante. Às vezes a gente leva a vida tão a sério, são tantas coisas que acontecem, tanta notícia ruim que acontece, e a gente fica tão carrancudo diante das situações que não brinca mais uns com os outros, né? E os pais precisam também trocar brincadeiras com os filhos com os pais, uns aos outros, trazer a felicidade para dentro do lar, trazer a felicidade para dentro da casa. Isso é algo importante, não se pode perder. Essa dracma não pode se perder. Nós precisamos, caso tenha perdido, buscá-la e encontrá-la. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, né? De como aquela mulher fez para buscar essa dracma que estava perdida, né? E enfim, quantos filhos às vezes buscam carinho fora de casa porque não encontram nos pais? São pais carrancudos, sisudos, que não dão ao filho uma palavra amiga, uma palavra de alegria, uma palavra de conforto, uma palavra de elogio. E isso é muito importante. Isso é muito importante, é necessário. Eu sei que muitas vezes o pai ama o filho, a mãe ama o filho, mas não demonstra isso através de uma atitude de carinho. E da mesma sorte os filhos aos pais. Da mesma sorte os filhos aos pais. Quantos filhos já não mais trocam carinho com seus pais? Já não fazem um carinho em seus pais, né? Os que ainda têm. Isso é importante demais. O cuidado que se precisa ter de uns para com os outros, as palavras de carinho e de demonstração de afeto, elas são necessárias. Alguns familiares estão passando fome de carinho em casa e estão se sujeitando a diversas situações, né? E é claro, não justifica muitas coisas, mas explica. E isso é importante nós estarmos atentos, né? É importante estarmos atentos. 1 Pedro 3, versículo 8 ao 9, finalmente sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal com mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, pois para isso mesmo fostes chamados. Olha só, temos sido assim uns com os outros, tratando uns aos outros de igual ânimo, compadecendo-se uns dos outros, sendo misericordiosos e humildes uns para com os outros, não pagando mal com mal. Será que nós temos feito assim? Será que nós estamos bendizendo um ao outro, ao invés de amaldiçoar um ao outro? Como pais, temos que abençoar os nossos filhos e não proferir palavras que amaldiçoem. Como filhos, devemos abençoar os nossos pais com palavras que refletem isso e não como palavra de maldição. Então, deve haver uma perfeita harmonia entre aqueles que servem a Deus. E é claro, se não há perfeição nisso, precisa ser ajustado. Nós conseguimos achar a perfeição? Às vezes não, mas precisamos encontrar o defeito para ajustar, para acertar, né? Que nós temos que ajustar estas coisas. Se não fazíamos, devemos fazer. Se não praticávamos, devemos praticar. Se não tratamos uns aos outros desta forma, como eu disse aqui, devemos tratar, devemos fazer. A família precisa estar andando junta. Nós precisamos andar junta. Você já proferiu uma palavra de carinho ao seu filho hoje? Aos seus pais?
ao seu cônjuge? Você já beijou o seu cônjuge hoje? Já declarou o amor ao seu filho ou à sua filha? Já verbalizou isso? Isso é muito importante. Já abraçou seus pais e já disse que o ama? Isso é muito importante. Tem filho que, se fizer isso, vai ser uma surpresa para os pais, porque existem filhos que nunca disse aos pais eu te amo. Você acredita nisso? Você que está aí do outro lado? Nunca disse ao pai eu te amo. Nunca disse à mãe eu te amo. Há pais também que, mesmo amando, nunca disse isso aos seus filhos. Eu te amo. É uma palavra que precisa ser verbalizada. Porque dito isto, com certeza haverá quebra de situações de mágoa nos corações, haverá ajustes que precisam ser feitos e trabalhados, né? Então isso é importante. A dracma do respeito não pode ser perdida, a dracma do carinho não pode ser perdida. Agora, existem lares também que se perdeu a dracma do diálogo. O que é diálogo? O diálogo é dividir a razão. Diálogo é dividir a razão. Nós temos feito isso, dividido a razão, ou só um na casa tem razão? Se for só um que tem razão, está errado. Precisa haver equilíbrio. Precisa equilibrar. A razão, ela tem que ser equilibrada. Não pode ser só um sempre. Precisa se dividir isso, né? O marido e a esposa têm que estar em comum acordo e a razão precisa ser quebrada. A razão precisa estar com ambos. Da mesma forma, aos filhos, a razão também em algum momento precisa estar com eles. Isso precisa ser dividido, isso precisa ser colocado na balança de maneira igual, para que todos venham partilhar da mesma alegria. Muitos filhos, muitos pais e cônjuges estão sofrendo no relacionamento familiar porque as linhas de comunicação entre eles se assemelham, né, a aquelas conversas só à distância, onde não se tem razão, onde só uma pessoa tem razão, né? Quase sempre recebemos as mesmas palavras e, enfim, isso é muito complicado. Somente um ter razão é muito complicado. É necessário que esta razão seja dividida, né? Cada um de nós tem enormes segredos na alma que os demais nunca imaginam. Existem segredos que o marido tem, ou que a esposa tem, ou que os filhos têm, que isso não é partilhado, isso não é compartilhado. Os membros da família vão formando rochas submersas, como um iceberg em seu interior. E em determinados momentos, essas montanhas flutuam no mar da vida e racham o casco da casa e o lar se desmorona. Por falta de diálogo, por falta de dividir a razão. Precisamos investir na criação de um bom espaço para o diálogo, pois é um ótimo meio de diluirmos estas montanhas interiores. Às vezes, conversando com os filhos, a gente percebe que eles têm, às vezes, criado estas montanhas, esses icebergs, né? E o que a gente vê é algo que está só na superfície. Hoje, inclusive, com as redes sociais, essas distâncias têm sido aumentadas em proporções gigantescas, né? É muito comum hoje, em todos os lares, nós ficarmos cada um em um canto da casa com o celular na mão, às vezes comunicando com nada, somente navegando sem direção, sem rumo, e conversando pouco um com o outro, dialogando pouco um com o outro, né? Isso é horrível. Então esse diálogo, esse dividir a razão, esta conversa é uma dracma que não pode se perder dentro da família, né? Essa quarentena, em muitos casos, tem sido benéfica para que os casais voltem a se conhecer, os filhos voltem a se conhecer. Mas você já reparou também o quanto tem aumentado o número de brigas e discussões e situações semelhantes? Porque essa razão
ela não está sendo dividida. E isso é necessário que aconteça. É bom lembrar que a comunicação é trafegar numa pista de mão dupla, onde precisamos estar atento às sinalizações. E aí entra uma situação muito complicada. Temos que saber ouvir e saber a hora de falar. Muitas vezes isso é complicado. Saber ouvir e saber a hora de falar. Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. E às vezes nós invertemos a situação. Às vezes invertemos a ordem disso. E falamos às vezes a verdade, coisa que tem que ser dita, mas em tempo inadequado. E isso também precisa ser analisado. Todos nós erramos. Todos nós erramos nisso. Se você nunca errou nisso aí, atire a primeira pedra, e por aí é fácil, cuidado para não acertar o seu aparelho. Mas se você ainda não errou nisso aí, pode atirar a primeira pedra. Todos nós falhamos. Todos nós erramos. Todos nós falamos, às vezes, palavras fora do tempo. Todos nós temos dificuldade, uns mais, outros menos, mas em algum momento a dificuldade de ouvir. Né? E nós, os homens, temos uma dificuldade imensa nisso, porque a maioria de nós somos imediatistas, a gente quer frases curtas, palavras curtas, e não às vezes interessamos na história, né? E isso é importante. Está aqui, a dona Viviane apareceu aqui para ouvir isso, né? E isso é muito importante. Às vezes nós não, temos essa dificuldade de ouvir, né? Porque queremos respostas rápidas, né? E nós, homens, queremos respostas mais objetivas, e muitas vezes não é isso que acontece. Mas se essa dracma foi perdida, ela tem que ser restaurada. Se nós não temos tempo para ouvir as histórias, temos que parar para ouvir, para entender. Porque de repente, numa conversa dessa, você descobre coisas fantásticas e que precisam serem descobertas para serem ajustadas. Ouvir o outro. Dar atenção ao outro, olhar no olho do outro, olhar no olho, olho no olho, conversar, dialogar, dividir as razões, deixar tudo o que está fazendo para dar atenção ao outro. Muita gente tem falhado nisso, muitos profissionais têm perdido a sua família porque dão mais atenção à empresa do que à sua família. Muitos pastores têm perdido a sua família porque dão mais atenção à igreja do que ao seu cônjuge, do que aos seus filhos. Muita família tem sido destruída porque se dá mais atenção aos outros do que aos membros da família. Muitos pais de família dão mais atenção aos amigos do futebol, aos amigos do fim de semana, do que a sua própria família. E muitos estão perdendo a sua família, que é um bem maior, porque está perdendo dracmas. E você já imagina? Perde a dracma do respeito, não vai atrás. Perde a dracma do carinho, não vai atrás. Perde a dracma do diálogo, não vai atrás. Quando você menos percebe, quando você se dá por conta, já perdeu foi tudo, a família já está destruída, né? A 1 Pedro 3,10 nós lemos assim: pois quem amar mais a vida e ver dias felizes, refreie a sua língua do mal e evite que os lábios falem dolosamente. Então devemos pronunciar palavras de bênção, palavras de paz, palavras de harmonia e dialogar, dividir a razão. E não pode perder essa dracma. Uma outra dracma que também pode se perder é a dracma da fidelidade. A fidelidade, ela é a atitude de cada um dentro da casa em assumir e desempenhar o seu papel, priorizando o grupo apesar das circunstâncias. É dar valor à sua família, é ser fiel à sua família, né? A infidelidade, aliás, não é um erro cometido somente entre os cônjuges na área sexual. Ela é cometida entre todos os membros da família. Filhos também têm sido infiéis aos seus lares no relacionamento com os pais e irmãos,
quando não lhes dão a devida atenção, quando não investem tempo, dinheiro e dedicação em suas casas. Isso tudo é questão de fidelidade. Isso tudo é questão de fidelidade. Existem filhos infiéis aos pais. Existem irmãos que são infiéis uns aos outros. E existem pais que são infiéis aos filhos. Então esta fidelidade, ela é necessária. Precisa-se que isso aconteça. Onde nós estamos investindo o nosso tempo, onde nós estamos investindo o nosso dinheiro, onde nós estamos aplicando a nossa atenção. Nós precisamos distribuir a nossa atenção entre os membros da família, dar atenção, ser fiéis uns aos outros. Pais têm traído seus filhos com facilidade, principalmente quando levam em conta os seus sonhos e desejos, ou na tomada de decisão dos filhos, quando esquecem que também têm um compromisso com eles desde a concepção e precisam ser fiéis a eles. Nem amigos ou parentes próximos podem ser prioridade no relacionamento da sua família. Ninguém é prioridade para você além dos membros da sua família. Como eu disse aqui, muitos lares estão sendo destruídos porque se dá atenção à igreja, à empresa, aos outros, ao colega do fim de semana, ao amigo do fim de semana. A fidelidade de cada um membro da família, ela é muito importante e isso tem a ver com mutualidade. Então, eu já falei aqui sobre a dracma do respeito, eu já falei aqui sobre a dracma do carinho, sobre a dracma do diálogo, sobre a dracma da fidelidade e quero falar agora também sobre uma dracma importante, que é a dracma do perdão. Em muitas famílias essa dracma também já se perdeu. O perdão, ele é muito importante. Perdoar um ao outro é muito importante. Ouvir um ao outro vai dar um espaço para que isso aconteça, Quantos casais nutrem mágoas, rancores em relação aos seus cônjuges por muitos e muitos e muitos anos? Quantos filhos nutrem mágoas em relação aos seus pais por muitos e muitos anos? E vice-versa, pais que nutrem mágoas de seus filhos por muitos e muitos anos. Perdão é algo necessário. E eu repito aqui, eu tenho falado muitas vezes isso, inclusive na igreja, perdão não é sentimento, perdão é decisão. Você decide perdoar. É difícil? É. É mais fácil falar em perdão do que praticar? Sim, mas perdão é um ato de decisão. Você decide perdoar, você decide andar junto, você decide amar, e isso ele é muito importante. Perdão é você caminhar com a pessoa apesar de tudo e não sofrer mais com o mal que foi causado anteriormente. Se livrar de marcas do passado, se livrar de situações do passado, se livrar de rancores do passado. Os homens guardam isso também, mas no geral aqui, as mulheres, me digam se eu estiver errado, mas as mulheres têm mais facilidade de guardar algum tipo de situação desse tipo. É aquela lembrança lá do dia tal, do ano de 1932, que você disse aquela coisa. Então, enfim, tem essa facilidade. Os homens também, sim. Os homens também têm. Mas eu estou dizendo que proporcionalmente, talvez as mulheres tenham essa mais facilidade de guardar lembranças de coisas que se passaram. Os homens guardam também, mas talvez num volume um pouco menor. Mas o certo é que essa dracma, tanto para o homem quanto para a mulher, ela não pode ser perdida, nem para os filhos. E a caminhada do casamento, a caminhada na família, ela precisa ser composta do perdão. Se você não perdoa, é muito difícil caminhar junto. Se você não puder olhar no olho da pessoa e pedir perdão do seu erro, é muito difícil caminhar junto. Se você não tiver como perdoar o outro do seu erro, é muito difícil caminhar junto. Pedir perdão e perdoar são duas coisas necessárias para que haja felicidade na família e para que se caminhe num caminho de paz, de harmonia e de alegria dentro de um lar. O perdão mútuo, ele é muito importante. Uma outra dracma
também que não pode sumir é a questão do culto doméstico. E hoje nós estamos experimentando isso, porque as igrejas não estavam podendo ter cultos e agora só podemos ter um, com uma série de restrições que temos que seguir para não sermos responsabilizados, né, por alguma situação aí de proliferação deste problema que nós estamos enfrentando. Então tem uma série de responsabilidades e ritos que temos que cumprir. Mas o culto doméstico é uma dracma que mesmo em tempos que não é de isolamento, isso tem que ser seguido. Então a vida religiosa na família tem se limitado ao casar no religioso, enfim, frequentar os cultos no domingo às vezes, mas a vida de fé dentro de casa, ela é tão importante, maior até do que isso que nós demonstramos lá nas nossas reuniões comunitárias. Tem muita gente que ele é crente, mas crente mesmo, nas reuniões comunitárias e dentro do lar não é. E há necessidade de se realizar o culto doméstico, há necessidade de se exercer a fé dentro do lar, há necessidade de se exercer a fé dentro de casa. Em muitos lares não há mais o culto doméstico, não há mais oração, não há mais leitura da Bíblia, não há mais temor e zelo para com o reino de Deus. Isso precisa ser verificado e é uma dracma que não se pode perder. O culto doméstico, ele é muito importante. O que essa mulher fez em Lucas 15 para reencontrar essa dracma? Ela decidiu ser a heroína da sua casa. E eu quero dizer para você hoje aqui, decida ser o herói da sua casa. Não espere pelo outro, não. Não espere que o seu filho te procure para acertar as coisas. Não espere que sua esposa ou seu esposo te procure para acertar as coisas. Seja você o herói da sua casa. Seja você aquele que vai resolver a questão. Seja você aquele que vai decidir perdoar. Seja você aquele que vai decidir acertar as coisas. Seja você essa pessoa. Aquela mulher disse o seguinte: eu achei a dracma que havia perdido. Você pode dizer isso? Eu vou procurar até achar a dracma que se perdeu dentro da minha casa. O que é que se perdeu dentro da minha casa? O respeito? O carinho? O que é que se perdeu dentro da minha casa? O diálogo? Se perdeu a fidelidade? Se perdeu o culto doméstico? O que está perdido dentro da minha casa? Eu vou decidir procurar. Eu vou decidir ser o herói da minha casa. Essa mulher disse no singular: eu achei, eu perdi, eu procurei. Veja bem, ela não esperou pelos outros, ela não esperou que as vizinhas viessem para varrer a sua casa, ela não esperou que alguém pudesse ir lá para encontrar. Ela se dispôs a procurar, ela se dispôs a fazer isso. Seja você também aquele que se dispõe a procurar aquilo que se perdeu. Seja você também aquele que resolve ser o herói, a heroína da sua casa. Não transfira responsabilidades, não transfira culpa. Procure onde é que está errando. Às vezes oramos de forma equivocada. Nós oramos o seguinte: Senhor, muda minha esposa, Senhor, muda meu esposo, Senhor, muda meus filhos, Senhor, muda meus pais. Sendo que a oração correta é: Senhor, onde eu devo mudar? Onde eu devo mudar? Para que eu acerte nisso, para que eu acerte neste caminho. Uma das coisas importantes para se encontrar a dracma que se perdeu é valorizar os detalhes, as coisas pequenas. Valorizar os detalhes, dar importância a eles. Um casamento dificilmente se destrói por coisas grandes, é por coisas pequenas. É coisas do cotidiano que vai acontecendo, é ali no dia a dia. E aí vai se acumulando as coisas até chegar ao estupim, até chegar a gota d'água. São coisas pequenas. Então, para encontrar a dracma perdida, decida ser o herói da sua casa. Valorize os detalhes.
A mulher tinha 10 dracmas, perdeu apenas uma, ficou 9. Ela podia dizer, bom, então eu já tenho 9, perdi só uma, tá tudo certo. Não, valorize as pequenas coisas, valorize os detalhes, valorize os detalhes. Aqui nesse livreto do Simonton Araújo, que é o que eu estou comentando com ele, sobre ele aqui com vocês, ele diz o seguinte: o divórcio não chega após uma simples falta de um bom dia ao se levantar, ou falta dos parabéns no dia do aniversário de casamento, mas é o acúmulo destes pequenos detalhes, né, que vão acontecendo. É o acúmulo disso que vai acontecendo. E aí valorize as pequenas coisas. Mas foi só isso que aconteceu. Eu só esqueci da data de aniversário. Eu só esqueci da data do casamento. Eu só esqueci de fazer tal coisa. Então, são coisas pequenas que vão acontecendo no tratamento, coisas no dia a dia, coisas pequenas que vão acontecendo que as pessoas não valorizam, mas que a soma disso causa divisão na família. A soma disso, ela causa a destruição dos lares. Uma outra coisa importante é: não aceite o caos como natural. Diz o texto que a mulher procura, isso é, ela não se sentou na cadeira da comunidade dizendo: a vida é assim mesmo, perdeu, está perdido. É comum perder uma moeda tão pequena, deixa para lá, não vou atrás disso. Não aceite a perda destas coisas como sendo algo natural. Eu já tenho 200 anos de casado, é assim mesmo. Não aceite. Às vezes a falha como sendo algo natural. Busque acertar, busque corrigir. Talvez você já tenha 10 anos, 20 anos, 50 anos de casado, mas não quer dizer que você já tenha chegado à plenitude da satisfação em seu casamento, porque sempre existem coisas a serem ajustadas. Pergunte para você ver um casal que já está há 60 anos juntos, para ver se até hoje eles ainda não encontram coisas a serem acertadas. Mas pergunte também como fizeram para chegar até aqui. Porque com certeza tiveram que abrir mão de muitas coisas para que se chegasse até uma situação dessa, né? Até a um tempo deste de casado. Então aquela mulher procurou, ela foi atrás. Quantos em casa se sentam na cadeira da comodidade, sempre achando que o mundo é assim mesmo, não tem jeito de melhorar, ou afirmando: todo homem é igual, todo adolescente é assim, toda mulher é desse jeito, e aí você já generaliza as coisas. Não, isso é assim mesmo, vou aceitar, vou sentar aqui e ver no que vai dar. Adolescente é assim mesmo, jovem é assim mesmo, mulher é assim mesmo, homem é assim mesmo. E aí a gente se acostuma com o caos e perde a família. E isso nós não podemos deixar acontecer. Uma outra coisa: humilhe-se para fazer as mudanças. A mulher, para achar a dracma, varreu a casa, apanhou a vassoura, levantou poeira, né? Creio que para varrer a casa, até encontrá-la, teve que remover o tapete, tirar os móveis do lugar. Varrer incomoda, pois mexe-se com o que já se assentou, mexe com o que está quieto, com o que já está guardado lá no fundo da gaveta, né? Vasculhar a gaveta, você vai mexer com muitas lembranças do passado, e isso mexe, né, com as emoções. Varrer incomoda, pois mexe com o que já está assentado, com o que se colocou a parte da mobília. Quem sabe é isso que está faltando na sua casa. De vez em quando precisamos dar uma faxina em nossos corações, fazer uma varredura no nosso relacionamento. Precisamos varrer a agenda, removendo programas supérfluos e egoístas que roubam nosso tempo. Precisamos varrer a arrogância, o mau gênio. Precisamos varrer toda a poeira para encontrarmos os valores perdidos, principalmente na mente, na alma e no coração. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, ser humilde, varrer, vai levantar poeira, vai mexer em muita coisa, mas é importante para se achar a dracma que perdeu.
seja diligente, não desista enquanto não achar. Não desista. Seja diligente, determinado. Continue procurando. Não procure um tempinho e desista. Continue procurando até encontrar. Perdeu foi dentro de casa mesmo. Procure até achar. Procure dentro de casa até encontrar. Essas dracmas que eu disse, né, de fundamental importância, que às vezes isolado pode parecer pouco, mas o conjunto disso é complicado. E existem coisas que são preciosíssimas, né? O carinho é precioso, o respeito é precioso, o compartilhamento, isso é coisas preciosas. Acenda a candeia, isso é algo importante, né? Acenda a candeia. A primeira coisa que ela fez, acendeu a lamparina. No escuro ficaria dificílimo procurar. Talvez você não tenha achado nada de valor em sua casa porque falta acender a luz. Jesus é a luz que precisa ser acendida dentro da sua casa. Muitos querem resolver as coisas por si só, mas procurem a ajuda de Jesus. Acenda a luz. Jesus é a luz que falta no teu lar. Jesus é a luz que falta na sua casa. E você buscando ajuda em Jesus, com certeza as coisas voltarão no lugar. Acenda a luz. Que haja luz no teu lar. Que haja alegria na tua casa. Que haja amor na tua casa. Que haja harmonia no teu lar. E isso é muito importante. Não deixe que aconteça um blackout e a sua casa vive em escuridão. Não deixe que isso aconteça na sua casa. Busque luz. Deixe Jesus entrar na sua vida. Deixe Jesus entrar no seu lar. Valorize as coisas pequenas. Não subestime estas coisas. Resolva o que tiver que ser resolvido. Perdoe imediatamente. Não acumule mágoas no seu coração. Não acumule rancores no seu coração. Valorize uns aos outros. Dedique tempo uns aos outros. E fazendo assim, com certeza, a sua família será muito mais feliz, muito mais abençoada. E o que eu quero que cada um de vocês ame, mas ame com toda a intensidade a cada membro de sua família. E lembre-se, a sua família é mais importante do que qualquer outra coisa. A sua família é mais importante do que qualquer outro programa que você queira fazer sozinho. A sua família é mais importante do que tudo isso. Se você puder, curve a sua cabeça e eu quero orar com você. Meu Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, pela oportunidade de partilhar esta palavra. Peço ao Senhor que abençoe os lares, que clareie os lares, Senhor, para que aquilo que fora perdido possa ser encontrado. Abençoe a cada família, abençoe a cada lar, cada irmão, irmã, jovem, adultos, idosos e crianças que estão ouvindo essa mensagem. Abençoe a todos, ó Deus, que a tua bênção abranja a todas as famílias. É o que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Quero terminar então essa live de hoje dizendo para você que no domingo nós teremos cultos, né? Haverá restrições, depois eu vou passar essas restrições, a maioria de vocês já devem estar sabendo, né? Mas cultuaremos a Deus lá na igreja e também será transmitido aqui pela internet, né? E eu quero convidar a você para participar ou aqui ou lá, participar conosco. Será uma grande alegria ter você por perto, presencialmente ou virtualmente. É uma grande alegria fazer parte do seu círculo de amizade, é uma grande alegria fazer parte da Igreja de Cristo com você, partilhar da palavra de Deus com você. Que Deus abençoe a cada um e até breve, se Deus quiser. É isso aí.